Começando mais um react, mais um crossover aqui no Planeta do Conhecimento. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o biólogo Gabriel. E hoje nós vamos fazer um crossover com o biólogo Henrique e o Ei Nerd, né? O Peter Jordan, né? Acho que é Peter Jordan. Não sei se é esse que é o nome dele. Eu sei que é Peter, né? Mas o sobrenome não sei se é Jordan ou não. Mas enfim. Como ele mesmo fala, né? O clássico bordão dele. Ei, Nerds Trans, Peter aqui. Enfim, esse cara mesmo. O canal dele é muito bom. Ele fala de Marvel, de DC, de animes, de jogos, né? De games. Ele fala de mitos, de lendas. Enfim, o canal dele muito bom. O cara tem muito conhecimento, tem um repertório gigantesco. Então, é esse tema aí que muita gente comentou. Um gorila contra 100 humanos. Quem será que vai ganhar essa, hein? Bom, temos que ver as análises deles aqui, depois nós vamos trazer o nosso aval. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa muito like nesse vídeo porque ajuda no crescimento do canal, hein? Bora começar! Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro está debatendo se 100 homens teriam capacidade Caramba, gente, até o MrBeast, o maior youtuber do mundo, entrou nessa trend. Então vamos entrar também, né? de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou 100 mais malucos, né? Não sei. Então fazendo até simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enerd tinha que trazer pro canal a resposta definitiva para essa questão com uma batalha mortal lendária. Vocês acham que é uma batalha normal? Vocês acham mesmo que os seres humanos vão usar arma de fogo, facas, lanças, espadas, arco e flecha? Não. É na força física. É no combate corpo a corpo. É no X1 mesmo, hein? Eu sei, não é no X1, né? É no X100. Enfim, X100. Que são 100 homens, né? Contra um gorila macho adulto silverback, hein? No auge. Ou seja, são 100 humanos no auge e um gorila macho adulto no auge. Vamos ver quem leva essa. Enerd Trunks, Peter aqui! Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre. Peter Jordan mesmo, acertei o sobrenome. Nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar um gorila? 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar numa jaula com um gorila? Mas rapidinho. Eu não tenho coragem não, hein? Eu não tenho coragem não de entrar numa jaula dessa. Sei nem se eu volto vivo. Tem como, gente. Olha só o tamanho desse titã, gente. Desse animal magistral, esse maior primata, maior símio, maior hominídeo que existe na atualidade, gente. Ele tem a força de 10 seres humanos. De 10 homens. De homens adultos, tá? A força de 10. O orangotango seriam uns 8 ou 9 humanos e o chimpanzé seriam uns 6 humanos, mais ou menos. Rapidinho, traz isso aí. Man! Quanto de dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Enlisted é um shooter multiplayer em larga escala na primeira pessoa com infantaria, veículos terrestres e aviões. Bom, antes de tudo eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vem historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados.
vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão, mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos, mas vamos ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque, pela matemática... Eu peso uns 120, 130, né? Vai variar muito, né? O gorila chega por aí, uns 150, né? Uns 200 no máximo, mais ou menos. Às vezes passa um pouco. Mas é um animal bem grande, bem forte, bem pesado. O cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só para tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito e costas deles são desproporcionalmente enormes, né, se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila, o bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida, fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele, e é como se ele tivesse o peso de um graveto, ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural para eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça para baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. Isso é o gorila parado, imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira e torça para estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, porra, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não, ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó, se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha isso papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, Henrique, não tem como. Entendeu? Olha a força descomunal que é do gorila. Ainda mais um ser humano, seja um ser humano no auge, assim. Seja um bodybuilder que faça várias artes marciais, tem a faixa preta em Muay Thai, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karatê, Kung Fu, Krav Maga, Kenzen, o que for. Entendeu? O cara pode ser um baita bodybuilder que levanta muito peso na academia, que faça várias artes marciais, tenha muito treinamento, muito condicionamento físico. Não dá para ele enfrentar o gorila não, né? Mas se a gente colocasse 100 desses, né? Desses bodybuilders faixa preta, ia ficar muito fora de proporção, ia fugir do padrão natural, né? Se a gente colocasse 100 desses contra um gorila. Aí já seria outra história. Mas se é um humano contra um gorila no X1, é claro que o gorila vai vencer, né? É claro que ele vai fazer gente de boneco. Isso é fato. Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos. Olha só, se liga. Olha lá, meu. Vem ele, ó. Vocês viram a rachadura, a fratura que ele causou no vidro? Olha o poder que tem o gorila. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui,
quebrou o vidro, ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem, forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tô sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento para a noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu estou superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Está perdido, não sabe por onde começar a ganhar dinheiro na internet. Não sabe como começar, fica vendo vários conteúdos por aí. Altura. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele está perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já... Só da gente ver aqui o sistema ósseo, olha só o crânio, é mais robusto. Olha só aqui as costelas, olha a coluna, olha esse braço mais longo. Olha só o tamanho aqui do húmero, olha só. Aqui do osso do antebraço. Acho que é rádio e una, né? Os dois ossos aqui, rádio e una. Sei que eu tô falando certo. Depois eu vou pesquisar isso, tá? Aqui temos também o fêmur dele, olha só, a bacia aqui, né, o quadril. E aqui é isso mesmo, fêmur, tíbia, que é esse maior, a fíbula. Olha só a diferença de tamanho dos ossos. Então, quer dizer, vai ter muito mais espaço para a musculatura se desenvolver. Para ter muito mais musculatura, uma musculatura mais volumosa. Então, é claro, né, que os gorilas vão ter muito mais do que a nossa força. Olha só. Olha o tamanho das nossas costelas perto das deles. Entendeu? Olha esse braço. Mais largo, mais comprido. Perna. A perna poderia ser um pouco mais curta, mas é mais larga. Então tem mais espaço para a musculatura ir se desenvolvendo. Entendeu? Teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai. Ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem, ou seja, é forte pra caramba. A altura média entre homens e gorilas é a mesma, varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila,
o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem, cara. Ele consegue, ele segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila, como por exemplo as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem 2 problemas aí, né? O cara, para chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente para ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada, ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá, ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique para ele explicar para vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi suficiente para achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa... Olha esses dentes, olha só como é bem afiado, ó. A gente não tem essa dentição, ó. A gente não tem. Mas como o Peter falou, você vai dar uma mordida no gorila, ele não vai sentir nada, ele vai sentir um arranhãozinho. Entendeu? Agora, se ele morde a gente no pescoço com uma mordidona dessa aqui, ó. Pega aqui nas carótidas, na traqueia, sabe? Bem aqui no pescoço, aí complica. Aí complica. Olha só essa mordida que é. É uma das mais potentes do reino animal mesmo. A bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas, etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. Eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba e provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para... Bom, quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada a isso aqui, ó. Henrique, pacífico é uma palavra meio forte, né? Eles são pacíficos ali quando eles estão entre eles, no bando entre eles, sabe? Entre os indivíduos familiares. Agora, se vier um outro animal de uma outra espécie, um outro primata lá próximo do território deles, aí eles não vão ter nada de pacífico, nada. Entende? Isso que acontece, muitos conflitos entre indivíduos da própria espécie, só que de bandos, de famílias diferentes. Um invade o território do outro, não quer se aproveitar dos recursos do outro, eles ficam se enfrentando. Gorilas contra outros gorilas, gorilas contra chimpanzés, que também são seres de bando. Eu sei, os chimpanzés normalmente vivem em grupos maiores do que os de gorila, mas gorila também é um animal sociável, né? Babuíno, sabe? Eu sei, os primatas da África são os maiores, os mais poderosos. E é claro que eles vão entrar em conflito se um se aproximar do território do outro, se ficar próximo dos filhotes. E é claro, os gorilas eles se enfrentam para poder acasalar pelas fêmeas. Isso é muito normal no reino animal. Isso é muito comum de acontecer. Eles são pacíficos em uma parte do tempo, mas tem certas horas que eles não vão conseguir evitar um conflito. Seja com entes da própria espécie, de outras famílias, de outros bandos, ou sejam outros primatas, ou sejam outros animais de outras espécies, enfim. Eles vão ter seus momentos de tensão. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático, e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo, onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí, a crista do Spectrum-Man. Essa crista aí
exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito, muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor, os 100 homens. Eu sei. A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence, porque realmente, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, porra, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananada para lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar, enquanto os homens também não são burros, não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas, eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar um homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens... não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens, já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra batalha mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de batalha mortal. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E tamo junto sempre. Sempre com papos nerdísticos. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Agora, que o gorilão é um bicho fortão, cara, isso ninguém pode negar. Porém, ele não foi o maior de todos os primatas. Existia um chamado Gigantopithecus, que era muito mais aparentado a orangotangos, que possivelmente era bem maior que o gorila. Ah, sim, o Gigantopithecus, esse eu já vi. Eu já vi a reconstrução paleontológica dele em um Museu de História Natural. Eu fui em tantos, mas não vou lembrar qual foi. Mas eu sei que tem mesmo, era um... Pensa num animal gigantesco, pensa num primata monstruoso. Ah, esse aqui... Imagina o poder dele. Se o gorila já é todo esse poder, imagina o Gigantopithecus, o quanto era. Provavelmente bem mais forte. A gente estimou que o gorila era super poderoso por conta dos filmes de Hollywood. E na verdade, eles não erraram. O King Kong de 2005, o Kong de 2017, pois é. Realmente é, mas ele não é o King Kong. Ah, e tem uma fofoca pra falar aqui. Esse é o King Kong de 2005. Eu prefiro o Kong de 2017 pra frente. O Kong que enfrentou o Godzilla, esse eu acho mais casca grossa, esse eu prefiro. Não tem o gorila da bola azul? Pois é, cara. Então, sabe como é que ele faz pra manter as fêmeas? Usando a sua força, mantém o harém. E aí, é aquela história, né? Um fortão bombadão e... Pois é, exatamente isso. Essa piada aí eu tanquei, Henrique. Essa eu tanquei. Esse eu consegui tancar. Até vergonhoso. Valeu, guys. Até o próximo vídeo.